Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nesta noite fria, em plena primavera. É a única cidade onde a primavera faz calor, em plena primavera, inverno faz calor e na primavera faz frio, né? Bem, eu sou a Isabel, eu sou a técnica responsável pela área de rádio aqui da unidade Lapa Cipião. É com imenso prazer que recebemos todos vocês no nosso 5º encontro com locutores. Esse evento é um evento da rede Senac São Paulo, onde aconteceu em várias unidades, a qual são ministrados os cursos da área de rádio. Em especial, a nossa unidade, por já ter alguns anos dedicado à formação de profissionais de rádio, optamos com que o evento acontecesse na semana do rádio, na comemoração dos 90 anos do rádio no Brasil. Em nome do nosso gerente Wilson Crete, desejamos a todos vocês um bom evento. Só gostaria de pedir, todos receberam uma fichinha de avaliação. Ao final da nossa atividade, que vocês pudessem preencher e deixar com os funcionários aqui na saída, ok? Para que a gente possa, na entrada, início às nossas atividades, eu chamo o nosso professor de locução, Eduardo Pares, que vai dar início ao nosso encontro. Alô, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês, apesar dessa noite deliciosa que está fazendo, esse tempo agradável. É bom saber que tem gente ainda de sair de casa e nos ver. Nós vamos falar sobre o rádio, mas não desde lá do começo, né, gente? A gente não lembra de certas coisas desde o começo. Nós vamos falar sobre, o nosso tema de hoje é do rádio ouvinte, até os dias atuais, né? Vou dar uma coladinha. Do rádio ouvinte ao internauta e as tendências do rádio. Para isso nós temos aí, para começar, não temos mais, vamos lá. Daqui a pouco nós teremos, eu acho. Nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco um mix que nós fizemos sobre os 90 anos de rádio em 90 segundos. Estão terminando aí, parece que houve um probleminha com a peça, mas daqui a pouco a gente vai ter isso. Vamos falar sobre alguns pontos, como linguagem, como plástica, locução de rádio, no decorrer desses anos. A partir dos anos 80, vamos falar sobre os anos 90 e vamos falar também sobre os dias atuais, os anos 2000, 2010, né, pode-se dizer assim. E vamos falar também sobre oportunidades que está por vir e para quem se interessa pelo meio, para quem tem vontade de fazer parte desse meio, aonde pode se encaixar e onde pode criar oportunidades para isso. Para isso, eu tenho aqui Roberto Reis, da Rádio Disney e da Cultura M, TV Cultura também, Reis, da TV Cultura, e o Clécio, DJ Torrada, da Coca-Cola FM e da Metropolitana FM. E eles vão começar aqui, eu faço só uma mediação, tá? Não me perguntem nada, são eles aqui. E eles vão fazer uma apresentação deles sobre a trajetória. Quem começa? Clécio. Eu? Boa noite, obrigado por vocês terem vindo. Foi o que a Bel disse, é difícil sair de casa numa temperatura de 10 graus, fazendo 10 graus lá fora, mas enfim, para o locutor não importa isso, né? Faça chuva, faça sol, ou você escolhe Natal ou Ano Novo para trabalhar, sempre um dos dois, não importa. Meu nome é Roberto Reis. No mês do rádio e no dia, e onde a gente comemora também, o dia do radialista, eu fiz 43 anos de idade, tenho 43 anos de idade. Estou em rádio desde os 15, comecei em 1986 na Rádio Imprensa FM como auxiliar de produção de um programa de pagode e de samba. Fiz o curso aqui no Senac em 1988, na terceira turma do Senac, porque a primeira foi um ano antes, foi no Senac de Guarulhos, onde o William Bonner se formou, na primeira turma de locução do Senac, que é em Guarulhos. Minha primeira rádio em São Paulo foi a FM 97 Rock, que foi no mesmo ano, em 1988. Depois eu fui para a Rádio Transamérica. Eu vou falando assim só as rádios, porque já faz aí 24 anos, né? Eu fiz FM 97 quando era rock, fui para a Rádio Transamérica quando ela estourou, em 1989.
que era pop rock dance. Depois eu fui para a Rádio Cidade, que era uma rádio popular. Da Rádio Cidade eu fui para a Rádio Nova FM, que era uma rádio pop rock dance. Fui para a 89 FM, onde eu fiquei 5 anos, até 99. Depois eu fui para a Band FM, fazer uma coisa completamente diferente. Da Band FM eu fui para a Metropolitana, onde eu fui fazer produção, fui fazer locução e ao mesmo tempo eu fiz 3 rádios. Quando eu saí da Band, isso foi em 2000, eu fui fazer a Metropolitana, a Rádio Manchete Gospel, e fui fazer parte aí da primeira turma, que foi a primeira turma de locução da Nova Brasil FM, quando a rádio foi fundada mesmo, quando ela mudou de perfil, aí teve o radar, aquela coisa toda. Aí ficou difícil fazer 3 rádios ao mesmo tempo, durante um ano. Aí eu fui convidado para voltar para a Rádio Transamérica, voltei para a Transamérica, fiquei 1 ano. Aí eu fui convidado para voltar para 89, onde eu fiquei até o fim de 89, em 2006. Em 2006 mesmo eu fui para a Jovem Pan, onde eu estava fazendo produção, estava fazendo locução e também estava coordenando uma das afiliadas. Dentro da Jovem Pan, onde eu fiquei até 2010, tinha acabado para mim como eu posso falar, o desafio de fazer rádio, porque eu queria fazer outras coisas, e a gente vai falar sobre isso aqui hoje ainda. Nisso veio o projeto da Rádio Disney aqui no Brasil, isso foi em 2010. Aí eu tive a chance de começar desde esse embrião desse projeto, do nascimento de uma rádio, onde eu estou até hoje. Nisso, junto com a Rádio Disney, eu já estava fazendo a Rádio Cultura M, onde eu estou até hoje, faço o horário das 8 à meia-noite, e faço os offs da TV Cultura. Sou DJ também, toco à noite. Fui professor do Senac, ainda sou, quando dá tempo. Desde quando essa unidade ela foi fundada em 1996. E eu fiz parte da primeira turma de professores quando ela foi fundada em 1996, junto com outros professores que estão aqui, enfim, já faz um pouco de tempo. Eu dou aula desde 1992, não parei de dar aula, estou dando aula também para a turma de publicidade, que foi meu último desafio dentro do Senac, que foi maravilhoso. Eu dei aula de mídia e de produção de áudio-mídia para a turma de publicidade, técnico aqui do Senac, dou aula de locução também, dei aula para sonoplastia também aqui dentro do Senac. Ou seja, desde quando eu nasci, dentro do mercado de trabalho, eu sempre fiz rádio. Eu só sei fazer rádio. Eu tentei trabalhar com meu pai, ele tem uma gráfica, eu tentei trabalhar com meu pai quando eu tinha 14, 15 anos. Essa minha mudança para o rádio foi muito difícil, porque eu fiz Liceu de Artes e Ofícios, Desenho de Construção Civil, me formei. Não gostei disso, fui para São Judas fazer técnico em publicidade, comecei a faculdade de Publicidade e Propaganda. Antes da faculdade de Publicidade e Propaganda, eu fiz uma faculdade a pedido dos meus pais, porque eu tinha feito Liceu de Artes e Ofícios, Desenho de Construção Civil. Entrei em Engenharia Civil, fiquei 6 meses, saí porque não era o que eu queria fazer. Nisso eu já estava fazendo rádio, e para pagar o meu curso de locução, fui ser bancário. E aí, estou aqui até hoje. Posso falar para vocês que eu sou uma pessoa 90% realizada dentro da minha profissão, mas isso a gente também vai falar como a gente pode se realizar dentro de uma profissão, as mesmas oportunidades que vocês têm hoje para entrar no mercado de trabalho, são as mesmas oportunidades que eu tive para entrar há 24 anos. Faz muito tempo isso. Mais ou menos, já estou aposentado. Mas, enfim. E aí eu conheci esse cara aqui que vai conversar com vocês agora, em 1992. Que é isso, eu sou de Catinguelê pra cá, já te falei isso já. Em 92, esse cara trabalhava com um DJ que vocês conhecem hoje, quem ouve a Energia 97, que é o DJ Ronaldinho, que é o Ronaldo Gildes, que eu trabalhei com ele na Rádio Cidade, mas enfim, ele vai falar agora, que é o DJ Torrada. Pô, esse cara é um monstro do rádio. Cara, é um monstro. Ele não deixava ninguém trabalhar, vocês perceberam? Eu posso falar uma coisa pra vocês? Vocês vão rir. E não é uma piada de mau gosto. Outro dia falaram que eu era a puta do rádio. É verdade. Porque não, assim... mas isso de uma maneira positiva, porque eu saía de uma rádio para outra. Você saía da rádio, eu só fui mandado embora
uma vez na minha vida, até hoje, de rádio. O Raiz é a prova de que dá para ficar rico no rádio também. E aí, o que você tem para contar dessa história? Boa noite, gente, tudo bem? Mais ânimo, tudo bem? Tudo bem? Maravilha. Bom, meu nome é Clércio Ribeiro, popular DJ Torrada, né? E trabalho no rádio há 18 anos. Não passei em tantas rádios assim como o Raiz. Ele não deixava. Não deixava. Não deixava. Todos os horários. Né? E no rádio comecei colando adesivo na parte promocional, que era Metrô FM. Na época eu colava adesivo, tomava chuva na cabeça, mas eu amava aquilo. E meu pai sempre me disse uma coisa que assim, faça na vida aquilo que até de graça você faria, e é rádio. Então, assim, você tem que fazer o que você gosta, o que você ama, principalmente nos dias de hoje. E não pensando na grana. Acho que por isso que deu certo, não só para mim, mas para tantos outros no caminho da vida. Né? De lá eu fui para a Rádio Energia 97, também colando adesivo. E aí melhorei um pouquinho, fui para a promoção. Depois passei a programador musical, fiquei por 6 anos como programador musical na Rádio Energia 97, que na época era 97, Hot 97, né? Lembra disso? Era Hot 97. Paralelamente a isso, eu também era DJ, então era DJ na rádio, fazia a produção dos programas de mixagens, ajudava o Ronaldo, e também cuidava da parte... E também cuidava da parte de programação musical. Fui para a Jovem Pan, fiquei 7 meses, e de lá me convidaram para ir para fazer programação musical na Metropolitana e ser apresentador de um programa chamado Pista Máxima. Ficou durante 11 anos no ar, era um dos programas de maior audiência da Metropolitana. Todo dia, 2 da tarde. E também no Metronight, que eu faço até hoje, que é sexta e sábado, das 10 à meia-noite. Né? Além dessa parte, em 2008, eu ia nas agências e as pessoas me diziam assim: poxa, e aí, vamos fazer uma campanha? A gente não está agora investindo tanto em rádio, que a gente está investindo mais em mídia digital. Eu ouvi isso em uns 3, 4 lugares. E aí eu falei, mas o que é mídia digital? Eu falei, putz, isso deve ser muito bom, já terceira agência que isso já acontece. E aí eu fui atrás buscar o que é mídia digital. Eu comecei a entender a força da internet no rádio. E eu comecei também a prestar atenção nas rádios internet, enxergar novas oportunidades, né? E falar na Metropolitana, vamos ficar atentos a isso, porque é um caminho legal. Então, assim, acredito muito que você não é considerado mais velho pela idade que você tem, e sim como você encara as mudanças. Então, você tem que prestar atenção e estar atento. Hoje a internet não é um problema para ninguém, e sim mais um meio de entrega para o rádio. Né? Então, hoje eu trabalho muito com mídias sociais, sou social media na Metropolitana, produtor do Metronight e cuido de toda essa parte de redes sociais. Então, existem novas oportunidades e vamos mostrar também o que vem por aí, quais são as oportunidades. As marcas estão criando as próprias rádios, as pessoas estão criando aí as marcas pessoais no futuro próximo. Hoje, no seu Facebook, eu não sei quem tem, quem não tem, mas o Facebook nada mais é do que você criando a sua marca pessoal. Então, as rádios elas vão concorrer não só com marcas, mas brevemente também com as pessoas. Então, isso é muito importante. A gente vai conversar um pouquinho do que vem por aí, quais são as tendências e quais são as oportunidades. Muito bem. Eu estou com esse microfone lapela. Vocês me ouvem bem, não? Sim, que bom. Não, tá, parece que está tudo ok. A gente acaba entendendo, assim, principalmente na área de rádio, e que as histórias são muito parecidas. Né? Se a gente chamar nossos colegas que estão aqui, que também dão aula aqui no Senac, outros locutores, pessoal de programação, as histórias são muito parecidas. Né? Como você começou fazendo rádio, o que você teve que fazer para conseguir fazer rádio. E a gente estava conversando ali atrás e o Raiz teve uma frase muito bacana. Como é que é, Raiz? Você não escolhe o rádio para trabalhar, o rádio escolhe você. A gente não escolhe uma profissão, é a profissão que escolhe a gente. Quantas vezes vocês, hoje em dia, é até mais fácil você ver, eu comecei a fazer uma faculdade tal, mas parei no meio porque não é isso que eu quero fazer.
Enfim, você, de repente, no meio do caminho, e é sempre bom a gente recomeçar, a gente partir para novas coisas. Então, é a profissão que escolhe você, é o rádio que escolhe você. Quantas pessoas vocês viram que fizeram curso de locução, algumas pessoas que já estão até formadas hoje, entre 15, eles veem o quanto é trabalhoso você ser um locutor de rádio, ser um comunicador, porque primeiro a gente se forma locutor para se formar comunicador, para se transformar em um comunicador, né? Mas é o rádio que escolhe a gente, então a gente tem que fazer com que o rádio nos escolha. Como é que uma profissão vai escolher a gente? A gente precisa ter empatia por aquilo, ouvir, ir atrás, fazer, enfim. Exatamente, mas eram coisas que nós estávamos conversando. Essa história, se eu for contar a minha, eu só não vou contar a minha, porque senão... A gente vai chorar. Vai chorar. A minha acaba entrando por esse lado. A gente já tem disponível áudio já, então vamos ouvir um áudio, são 90 anos de rádio em 90 segundos. Vamos passar aí por algumas décadas e vocês vão se identificar aí com muita coisa que está por vir. Vamos lá? No rádio não pode ser assim, hein, gente? Senão o coordenador vai lá e fala, pô, tá dando branco aí, bicho, tá dando branco. Isso aí já viu. Toca a linha vermelha, porque deu buraco. Eu falo isso para os meus alunos, vocês não acreditam, aí ó, são eles que estão falando. E na verdade isso foi combinado para pegar esse gancho também, né? Tomara que o cara lá do outro lado entenda que foi combinado, porque senão vai ficar feio, né? São 2 ovos, 3 quilos de farinha, a gente tem que falar alguma coisa. Né? Se eu tivesse lá, o cara já ia fazer a piada. Tinha que ser negrão, tem um negrão lá. Foi o computador que deu pau, diretor, e agora já voltou. Manda bala. O chefe da folia pelo país, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Essa é a BR-8, Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Emocionante novela de Leandro Blanco. Aqui fala Corretor de Azevedo Marques. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história. O Globo no ar. Vai começar a partida. ZYE47, Rádio Eldorado, São Paulo. Amigo Les, é um programa de João Jorge Les Shows. Juninho, mas em mais um flash musical aqui na sua Antena 1, trazendo sempre as novidades de Nova York. Atenção para o top de 10 hoje. Opa! O melhor mix de São Paulo. Mix. Tudo que eu quero está aqui. Rádio Disney. Coke. Coca-Cola FM. Senac FM. Tá todo mundo falando. Já aproveitou aí e colocou o Senac FM, claro. Caramba, tocou uma vinheta aí que eu tinha uns 12, 13 anos, cara. Aí não saía pra balada, nada também, com 12, 13 anos. Aí lembro de uma música que chamava Do You Want Me? Aí tocava música nesse programa e ficava dançando pelado em cima da cama, cara. Imagina a cena, isso aí, cara. São histórias excelentes. 90 anos em 90 segundos, muito legal. Muito bacana. Passamos aí por várias, né? Vários pontos do rádio. O que a gente vai conversar aqui, na verdade, evitar falar que dançava pelado. Ah, sim, já. Mas a gente vai falar a partir dos anos 80. Começar a puxar mais para os anos 80, que aí eu jogo para vocês, que são bem mais velhos que eu, e tem essa experiência no rádio. O Rai não deixava ninguém trabalhar, então o Rai sabe de todas as épocas de rádio. O que era mais característico nos anos 80, Rai? Qual que era? Vamos lá. A gente vai começar a falar do FM, que foi o grande divisor de águas por causa da qualidade de som. Então a gente vai para esse estilo de rádio FM que existe hoje. A gente vai para o Rio de Janeiro, em 1977, quando surgiu a Rádio Cidade, do Rio de Janeiro, que era do Sistema Jornal do Brasil. E em 25 de janeiro de 1980, foi fundada aqui em São Paulo, ou seja, começou, né? Entrou no ar aqui em São Paulo a Rádio Cidade 96,9. Antes disso, aqui em São Paulo, já existia a Rádio Jovem Pan,
e a Rádio Bandeirantes, e a Excelsior também, Máquina do Som, enfim. Mas eram rádios que não tinham esse estilo de locução. A Jovem Pan, com o Mike Nelson, que é o Tutinha, até ele namorava esse estilo. Mas aí veio a Rádio Cidade com o esquema do locutor, comunicador, aquele cara que é o seu companheiro, que é o cara que fala e opera. Por que em FM a gente fala e opera ao mesmo tempo? Primeiro, porque para o dono da emissora é mais barato, ele só paga um adicional para a gente, mas te dá liberdade para você trabalhar. Então, a gente vai começar a falar do FM, 1980, Rádio Cidade. Aí a Jovem Pan mudou, a Bandeirantes mudou, as rádios foram buscando uma linguagem muito mais próxima ao ouvinte, porque esse estilo de rádio que a gente faz hoje é o estilo de rádio norte-americano, em que se fala demais, em que tem muita interação com o ouvinte. E o rádio surgiu para quê? Justamente para te informar e para te fazer companhia. O rádio está em todos os lugares. O rádio chega em 99%, se não em 100% do território nacional. São Paulo, aliás, o Brasil tem quantas mil emissoras de rádio hoje? Eu vou chutar baixo, tá? No mínimo umas 10 mil. No mínimo. É daí para mais. Se a gente falar do FM 1980, então tinham pouquíssimas emissoras. Então, a gente começou a história do FM em 1980. Lembrando que esse bate-papo que a gente vai ter hoje não é para ficar comparando a locução dos anos 80, a locução dos anos 90 e a locução do século 21, dizendo que uma era melhor que a outra. Cada uma foi muito importante na sua época, que fique bem claro para você, porque a gente precisa acompanhar as gerações. Quem não acompanha as gerações, fica para trás, como um Fusca que não vai ter mais peças para depois repor. Tá? Então, vamos deixar bem claro isso. O lance não é falar, porque vocês, como profissionais ou futuros profissionais, infelizmente, mas isso é de cada um, vão ouvir e ver alguns profissionais que trabalharam nos anos 80, a rádio hoje está um lixo, que a rádio hoje não sei o quê, que a comunicação não é mais a mesma. Cada década, cada espaço do rádio teve a sua importância. O rádio hoje não deixou de ser menos importante. O que seria da gente hoje sem as rádios news, por exemplo, o que a gente vai falar. Então, nos anos 80, o grande divisor de águas foi a Rádio Cidade, no Rio de Janeiro, que foi a primeira emissora do Sistema Jornal do Brasil e que teve esse sistema do locutor falar e te fazer companhia, ele conversar com você, ter mais interatividade, que esse é o papel do rádio. Isso foi os anos 80. Muitas pessoas aqui, acredito eu, que já devem ter ouvido o Djalma Jorge nos anos 80. Eu parava no sábado à noite, particularmente, para ouvir o Djalma Jorge. Vocês conhecem o Djalma Jorge, gente? A gente vai ouvir um pouquinho do áudio aí agora, tá? Então, só para ficar bem claro... dos anos 80, é verdade. Exatamente, dos anos 80. Dos anos 80. Então, assim, aí a gente já vai começar a mostrar o áudio. Então, só para vocês terem uma noção de como a coisa foi mudando. Nos anos 80, não existia essa locução gritada que existe hoje. Não que a locução gritada seja ruim. Veja bem, tudo, se está no ar hoje, é porque deu certo. Vamos deixar bem claro isso. Estilos de rádio existem, estão aí, então a gente não pode criticar que um é melhor que o outro. Quem critica é porque não consegue fazer. O cara do rádio tem que ser versátil. Eu já tive alunos que falaram, professor, eu quero fazer só rádio dance na minha vida. Ficou um mês no curso. Ficou um mês no curso, porque rádio não é isso. Radialista não pode ter preconceito também, né? Exatamente. Um exemplo, amanhã tem uma promoção na Metropolitana que chama Restart 24 horas. Então vai ficar lá o Restart 24 horas na rádio. Vai ficar lá o Restart, tá vendo? Não pode ter preconceito. E aí o que acontece? Calma aí, né? Isso aí é bullying, hein, meu? Não, é bullying, é bullying aqui em cima. Agora é bullying, né? E aí, então, assim, cada vez que eu posto da promoção, eu tenho lá 100 reclamações. Mas a cada 100 reclamações eu tenho 400 novas inscrições. Então, assim, às vezes o que é bom para um é ruim para o outro. E o radialista tem que entender e respeitar isso. E a gente tem que se acostumar com isso, tá? Com as críticas. Você vai ficar pé da vida quando ouvir alguém falando mal da tua rádio ou falando mal da tua locução, mas isso é amostragem. É 1 entre 1000, 1 entre 10 mil. Mas, enfim, só falando dos anos 80 aos 90. Então, a gente vai ouvir um áudio agora dos anos 80, mostrando o tipo de locução, até o divisor de águas,
que foi a Rádio Transamérica FM, em 1988, 89, que surgiu com um tipo de locução e com um tipo de programação completamente diferente do que estava rolando até agora. Tá bom? Tá pronto aí, Jane? Manda aí, vamos ouvir um pouco do rádio dos anos 90, aliás, dos anos 80. Vamos lá. Amigos, é um programa de Djalma Le Jorge Le Shows, trazendo para vocês mais um desafio. No ar, o desafio. Agora, nos programas de Djalma Jorge Show, você escolhe qual a melhor das duas. Controle de qualidade. Música 1. Essa vida batendo tonheta, batendo tonheta, batendo tonheta. Controle de qualidade. Música 2. Só quero não budetinha, só quero não budetinha. Agora, passe um fax pelo seu bip, que daqui a pouco os Djalma toca a vencedora. Amigos, depois do comercial, este momento classeado do programa de Djalma, você saberá qual é a vencedora nos combate e desafio controle de qualidade comercial, técnica. Djalma, 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 Djalma Jorge Show. Tira, deixa aí, deixa aí. Não, é o Balanço Geral, é a Band FM. E a galera de São Paulo continua passando mal dos 96,1 da Bandeirantes. Agora 19 horas 7 minutos. A galera gosta e eu acho muito bom. Ligadíssima. Olha aí, pintando a escalação do time número 1 de São Paulo, em Barueri, no Barueri Futebol Clube. Pintando por lá hoje, Mr. e Marcão da Chic Show. É a música do Rich Family na conexão direta do Flash Musical do Big Apple Show. E a transação atualmente agora aqui em Nova York, principalmente que o verão chegou, é você andar de bicicleta pelo Central Park no final de semana, né? Eles fecham o trânsito ali no Central Park, você vai lá na esquininha da Columbus Circles com Central Park South, vai lá, aluga uma bicicletinha legal, $10, você fica com a bicicleta o dia inteiro, já leva o seu vinhozinho, já faz um piquenique lá Central Park, né? Mais uma dica pra você aqui no Bicycle Rental, na Columbus Circles. Estaremos de volta aí na programação Antena 1, trazendo mais um flash musical. Continue com a gente. Isso era FM 97, rock, nos anos 80. Esse locutor agora que vai entrar é muito bom. Ele é totalmente desconexo, né? É quando Bandman, Bring on the Dancing Horses, Black Sabbath, No Stranger to Love e Iggy Pop Sings nos 977. 13 e 1, bom dia. É 13 e 1 da manhã. Tá um pouquinho mais acelerado hoje. Eu não gostei, viu, Raíssa? Nossa, o áudio tá tão assim, faz tempo. Melhor de São Paulo durante toda essa quarta-feira. Você que escolhe o 38-484. Escolheu a sua música. A partir de agora, a melhor de 5. Rádio Escuta. Rádio Escuta. Esse era eu na Transamérica em 80, vocês colocaram isso, gente? Só tem você no rádio todo, Raiz, não tem mais ninguém. Se você procura, não é difícil encontrar. Isso era um programa chamado Love Touch, que tinha na Transamérica à noite, nos anos 80 também, nos anos 80. E a 97. 96,1 Bandeirantes FM. Transamérica! E a Transamérica, muito bem. Caramba. 7h20. Falei pra... Tem uma amiga ali na plateia que eu tô querendo namorar. Falei pra ela que eu tinha 22 anos. Me quebrou essa vinheta aí, meu. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Em termos de rádio, nos anos 80, divisores de água e em termos de locução. Rádio Antena 1, que a gente ouviu aí, Julinho Mazei. Um cara que é um gênio, que é o Tutinha,
que é o dono da Jovem Pan, que era o Djalma Jorge, que era o Mike Nelson. Que hoje é o Dr. Pimpolho, que eles meu. fazem, né? Que fazem a sátira dele aí do Dr. Pimpolho. O Julinho Mazei, o Luizão da Chic Show, que fazia um programa. Então, esse era o rádio aí nos anos 80. Antena 1, Jovem Pan, um pouco da Rádio Cidade também, é claro que a gente vai mostrar um pouco da cidade nos anos 90 também, né? Enfim, o que vocês têm que perceber é o estilo de locução que vai mudando, e rádio é a mesma coisa. Talvez algumas rádios hoje não primem tanto pela qualidade quanto era nos anos 80, em plástica, em fazer as coisas. Antes era mais simples fazer rádio. Hoje está mais difícil, porque a tecnologia veio para ajudar, mas às vezes ela complica um pouco também, em termos de fazer rádio. Mas a gente vai explicar o porquê disso. Então, vocês viram aliás, vocês até ouviram pelo rádio que a coisa é meio velha, né? Mas a locução é a mesma coisa. Tá? Aí, no final dos anos 80, em 1988, ainda com a história do rádio, e se falando em FM no Brasil, surgiu uma rádio chamada Transamérica FM. A Transamérica já existia. Aí veio um cara chamado Ricardo Henrique, veio do Rio de Janeiro, para fazer uma rádio completamente diferente, com uma nova proposta, de uma rádio jovem, paulada. E aí ele fez a Transamérica FM, que foi aquele divisor de águas que começou a tocar pop, começou a tocar dance, e uma locução completamente diferente e que assustou muita gente na época, que foi aquela gritaria da Transamérica. Transamérica, 10h30! Até aquele momento, nunca alguém no rádio, dentro do FM, tinha ouvido um estilo de locução. Transamérica, é o rádio escuta, você ouviu agora? Muito rápido, algo quase linear. O que foi que aconteceu dali? A Transamérica, por ser uma novidade, e tudo que é novidade, as pessoas querem ouvir. Então, a Transamérica foi para primeiro lugar em audiência. Nisso, ele teve que chamar um cara para fazer essa locução diferente. E que, na época, em São Paulo, como todas as rádios, os mesmos profissionais, eles sempre circulavam pelas mesmas rádios, ele tinha que chamar um cara diferente. Aí ele chamou um cara chamado Marcelo Braga. Marcelo Henrique Ribeiro Braga. Marcelo Braga, como acho que muita gente aqui conhece. Marcelo veio de Brasília, veio de Brasília, da Transamérica de Brasília, para a Antena 1 do Rio de Janeiro, e veio para São Paulo com aquela coisa, Transamérica e o Adrenalina. Todo mundo que entrava na Transamérica, a partir daquele momento em que a rádio foi esse divisor de águas, tinha que fazer uma locução parecida com a do Marcelo. Você tinha que fazer uma locução para cima. Nessa época, eu estava na FM 97, e o Sandro Anderson, finado amigo, entrou na Transamérica logo nessa mudança. E aí eu fui para essa mudança na Transamérica, porque eles estavam precisando de um folgador. Folgador é folguista, mas carioca chama de folgador. Eu estou precisando de um locutor folgador. Nisso, nessa época, vieram todos esses locutores bacanas que estão no ar até hoje. Alexandre Medeiros fez parte dessa turma. Tina Roma foi a locutora, que também fez parte dessa turma aí da Transamérica. Tina Roma, que hoje está na Jovem Pan e está na TV Record fazendo a tarde. Marcelo Braga, eu, Beto Camurça, Fernando Moreno, uma galera. Aí surgiu a Transamérica. O que foi que aconteceu? Todas as rádios em FM tinham que ir atrás da Transamérica. Aí a disputa começou a ficar melhor. Por quê? Se há concorrência, quem ganha é o ouvinte. Se não há concorrência, você faz o quê? Você estagna. Você acomoda. Então, você sempre precisa estar à frente do seu concorrente. Aí começou a briga. Transamérica, Rádio Cidade, Jovem Pan e as outras rádios vindo. E nisso, nos anos 90, surgiu o boom das FMs. Então, muitas outras emissoras de FM começaram a surgir, que são as emissoras que a gente conhece hoje. Elas já existiam, mas elas viram que o mercado mudou, então elas precisavam acompanhar por causa da grana. E nessa época também, nos anos 80, com a entrada do FM forte, acabaram descobrindo, claro, saindo do AM e passando para o FM, a qualidade do áudio era melhor, era estéreo, né? Então muitas coisas tinham que mudar em termos de plástica, em termos de toda a paisagem sonora da rádio, pode-se assim dizer. Muita coisa mudava nesse sentido. O AM era uma coisa, era aquele mono, aquele som que parecia
né, de dentro da lata, sujo, não dava tanta vontade de ouvir. E o FM veio com isso, transformou isso tudo, né? Trouxe a música de uma forma, e principalmente para os veículos. Exatamente. Só para não... Opa, água é bom. Só para não fazer uma injustiça. Eu comecei a ouvir rádio, ouvindo Rádio Cidade, ouvindo, e não posso esquecer de falar de Tavinho Sesc, de Sandra Grotti, de Bob Floriano, de Vini França, de Patrulheiro Joca, de Beto Rivera, não posso esquecer de falar de César Rosa, enfim, são pessoas que fizeram parte do primeiro time da Rádio Cidade, que depois foram os caras que dominaram o rádio nos anos 80. O César Rosa foi o primeiro professor do Senac. O César Rosa foi o meu professor de locução aqui, nos anos 80. A primeira turma de locutores da Rádio Cidade, nos anos 80, quando ela foi fundada em 1980, alguém lembra aqui? Era Serginho Leite, Sérgio Torres, Beto Rivera, César Rosa, Selene Araújo. Selene Araújo depois foi fazer TV Globo e foi apresentadora do Jornal Hoje durante muito tempo. Enfim. Aí depois essa galera foi pulverizada. Beto foi para a Jovem Pan, enfim, só para vocês entenderem que eram as pessoas que faziam rádio aí no meio nos anos 80 e tal. E ficaram até os anos 90, enfim, hoje estão em outros patamares do rádio, são diretores, enfim. Aí surgiu a Transamérica e as rádios precisavam seguir um estilo diferente, porque todo mundo estava ouvindo a Transamérica. A Transamérica veio com piadinha, a Transamérica veio com coisas diferentes, irreverentes, veio com um programa chamado Transa Louca, que tirava sarro de todo mundo, enfim. E o bacana, Raíssa, e que existe até hoje. Ressaltar também as oportunidades do rádio, que é o quê? Um desses caras que ele citou, que é o Marcelo Braga, geralmente, assim, as pessoas vão tendo oportunidades. Esse cara depois veio coordenando rádios de muito sucesso e Rádio Cidade e Transamérica não eram nem rádios, era um estilo de vida muito marcante. Então, Rádio Cidade, Transamérica, mais recentemente a Mix, Metropolitana, e hoje é o meu chefe na Coca-Cola FM. Aí a gente vai chegar a explicar mais isso. Ele é o cara. Só para explicar para vocês, ainda quanto ao rádio dos anos 80 e rádio dos anos 90, só para eu não perder o foco. Nisso, nos anos 90, que foi o grande divisor de águas, de rádio, de FM aqui em São Paulo, São Paulo é o segundo ou terceiro mercado de rádio do planeta. A cidade de São Paulo, a grande São Paulo, que tem mais de 20 milhões de habitantes. É o terceiro mercado de rádio do planeta. Vem primeiro Nova York, nos Estados Unidos, depois vem Los Angeles, na Califórnia, e depois a cidade de São Paulo. Então, é uma responsabilidade muito grande você entrar no mercado de rádio de São Paulo. É muita gente te ouvindo, né? Aí, o que foi que houve nos anos 90? A Transamérica veio como uma rádio que só tocava rock pop. Aí começou a se falar em segmentação de rádio. O que é segmentação de rádio? É a rádio tocar, ou então ela abranger apenas um público, um nicho de um público. Não vou falar em termos musicais. Os termos musicais estão agregados ao público. O que hoje está muito diferente dos anos 90. Aí o que foi que houve? A Transamérica era uma rádio pop que tocava rock, que tocava dance, era uma rádio para cima. A Rádio Cidade fez o quê? A Rádio Cidade, ela enveredou para o popular. Sandra Grotti, em primeiro lugar, com o Vale a Pena Ouvir de Novo, nos anos 80 e nos anos 90. Tavinho Sesc com a Sandra. A gente não pode esquecer do Emílio e da Moniquinha na Jovem Pan também. Enfim, que eram os casais, né? Nisso, e aí foi o divisor de águas. Nisso, as rádios começaram o quê? As rádios começaram a se segmentar. Começou um pouco antes com a FM 97, tocando só rock and roll. Depois surgiu a 89, no final dos anos 80, mas ela botou o pé na jaca mesmo no final dos anos 80, com essa enveredação para segmentação de rádio. Entenderam o que é segmentação de rádio? Ela vai querer um público. Nos Estados Unidos, todas as rádios são segmentadas. Todas. Uma só toca classic rock, outra toca
rock contemporâneo, uma só toca jazz, outra toca smooth jazz, uma só toca oldies, uma só toca anos 60, tem rádios que só toca anos 70. O mercado brasileiro, São Paulo, tá? São Paulo é um país dentro do Brasil. Agora que a gente está começando a fazer isso, com as rádios news que vem aí, com a Kiss FM, com as rádios que estão em primeiro lugar hoje, só que eu não quero me antever, porque isso a gente vai falar, né? Então, o que nós vamos ouvir agora e falar do divisor de águas é rádio nos anos 90, tá? Então,